Por que tem marcas de um cristão saudável? Porque existem cristãos que não são saudáveis. São cristãos, são pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus, estão buscando a Deus, mas não conseguem encontrar saúde espiritual, saúde na alma. E o grande propósito da igreja, enquanto instituição de Deus, é que a igreja possa operar cura no corpo. Eu não sei se você sabe, mas o próprio corpo cura o corpo. Quando você está doente e toma um remédio, não é o remédio que cura você, é o seu corpo quem cura você. O remédio, ele ajuda o corpo a produzir coisas que naturalmente ele já produz, mas por alguma deficiência deixou de produzir. E o remédio faz com que o seu corpo volte a funcionar normalmente para que o corpo cure o corpo. E no reino de Deus é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa. E esses dias, numa devocional, quando eu lia a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, aliás, uma carta que eu recomendo que todos vocês a leiam e estudem, eu achei tanta riqueza. Eu me deparei com esta realidade. E o que me chama a atenção nesta carta, e eu quero convidar você a lê-la, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 27. 1 Tessalonicenses 5, 27. A carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5, 27. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 27. Aguardar que todos os irmãos encontrem. É fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse. Se precisar, pode constar o índice também. Todo mundo achou, né? Olha o que está escrito aí em 1 Tessalonicenses 5, 27. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na minha versão, que é a revista e atualizada da João Ferreira de Almeida, e depois vou ler aqui na linguagem de hoje. Na minha versão aqui diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E na versão, na linguagem de hoje diz assim: peço com insistência na autoridade do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Ele diz assim: peço com insistência na autoridade do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. E olha o que diz aí no verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele está dizendo nesta carta, em primeiro lugar, da importância dela, que ela deve ser lida a todos os irmãos. E em segundo lugar, ele diz que o mesmo Deus da paz, vai nos santificar em tudo, no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo, conservando-os íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é fiel, Ele é aquele que nos chama e Ele é aquele que cumprirá estas verdades. Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esses textos. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: muitas vezes nós estamos muito ligados no que é aparente, que é o nosso corpo, e
eu acho que nunca se gastou tanto em médico, em remédio, em academia, em diagnósticos, em laboratórios, como se gasta nos dias de hoje. Isso é muito positivo, porque a saúde do corpo é algo que faz parte também da nossa qualidade de vida. E Londrina, eu acho que ainda é uma cidade mais preocupada com isso, porque você pode observar, eu acho que abre uma farmácia por dia nessa cidade. Ou o povo é muito doente, ou o povo está muito preocupado em manter a saúde. Mas cada dia que você passa, está abrindo uma farmácia nova. Mas eu creio que a preocupação em relação à alma e ao espírito, talvez não sigam com a mesma proporção. As pessoas, de modo geral, têm muita dificuldade em perceber ou em reconhecer uma enfermidade na alma. E eu costumo dizer que a grande marca de alguém que está doente na alma é não reconhecer que está doente na alma. E é colocar a responsabilidade sobre as pessoas que estão à sua volta. Mas a única maneira de nós sermos curados na nossa alma e no nosso espírito é reconhecendo. Por isso a palavra de Deus diz lá no texto de Atos, capítulo de número 3, lá na pregação de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou você pode encontrar também um outro texto lá no livro de Romanos, quando a palavra de Deus nos diz que nós precisamos, como Paulo, experimentar a consciência de que o problema está em nós mesmos. No discurso lá de Romanos, capítulo de número 7, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço o que quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É uma consciência de que há algo errado. E talvez muitas das nossas ações e reações sejam pautadas por coisas que às vezes nos assustam, nos assombram, ou nos levam pelo menos a entender que, poxa, alguma coisa está errada. E eu sei que muitos de nós buscam cura, buscam libertação, buscam uma vida melhor, gostaria de ser diferente nos seus relacionamentos, dentro de casa, esposa com o marido, marido com a esposa, pais e filhos, filhos e pais, ter mais paciência uns com os outros. Ontem, como eu dizia a vocês agora há pouco, eu realizei 2 cerimônias de casamento, e vocês não sabem como eu fico apreensivo cada vez que eu faço um casamento. Por quê? Porque tem o dia seguinte, tem a hora que o bolo acaba, que as flores são recolhidas, que todo mundo vai para casa. E aí que está o X da questão. Muitas vezes nós preparamos tudo até o momento que encerra a festa, ou que termina a lua de mel. E depois, estamos preparados para o que vem depois? O day after, ou o dia seguinte, às vezes é pautado pela declaração de que eu não sei o que fazer, para onde ir. E aí nós precisamos entender que nós temos que contar não só com a graça e a misericórdia de Deus, mas com uma vida que seja saudável, porque quem é curado, quem é saudável, transmite vida, e quem é enfermo, transmite enfermidade. E muitas vezes nós não percebemos isso, porque as pessoas estão apaixonadas, e como já dizia as Escrituras, o amor cobre uma multidão de pecados, de defeitos. E a hora que esse amor começa a esfriar devido ao desgaste, talvez comece a surgir uma porção de problemas, de defeitos, que agora temos que administrar. E aí entra a igreja, e aí entra os pastores,
E aí entra a polícia, e aí nós nos deparamos com a realidade e temos que ajudar o corpo a curar o corpo. E às vezes isso dura por muitos e muitos anos. Tem pessoas que estão casadas há 5 anos, 10 anos, 20 anos e continuam enfermas. Mas eu tenho sido renovado na esperança e na expectativa nesses dias de que a palavra de Deus pode transformar todas as coisas. E eu tenho visto milagres acontecendo. Ontem mesmo uma pessoa que falava comigo, a respeito daquilo que Deus tem feito entre nós nesses dias, através da palavra, falando: pastor, Deus tem feito verdadeiros milagres. Deus tem produzido cura, tem produzido restauração, tem produzido vida. Mas é necessário que cada um de nós que ouve a palavra entenda que necessita, que precisa. E eu tenho me colocado nessa posição: Senhor, eu preciso ser alguém muito saudável. Por quê? Porque somente quem é saudável pode transmitir saúde. Somente quem foi curado pode transmitir cura. Somente quem foi restaurado pode transmitir restauração. Quem foi liberto, libertação. Quem foi consolado, consolo. Porque se somos amargos, transmitimos amargura. E a Bíblia diz: tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura, brotando entre vós, vos prive da graça de Deus e contamine a muitos. A amargura contamina. Então, nós vemos que existem marcas para um cristão saudável. E esse texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e ele, como eu li aqui na linguagem de hoje, peço com insistência, na autoridade do Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos, que esta carta seja lida a todos os irmãos, que esta carta seja lida a todos os irmãos. E esta carta, em primeiro lugar, aqui traz uma promessa e diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O nosso Deus é um Deus de paz, e aonde Ele está tem paz, e aonde não tem paz é porque Ele não está. Mas o Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito. A primeira coisa que Deus transforma para nos tornar cristãos é transformar o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado o espírito do homem estava morto, os seus delitos e pecados. Então nós ganhamos um novo espírito, que agora começa a operar sobre a nossa alma. E quem chama a atenção, quem puxa a orelha da alma é o espírito. Porque a alma você pode traduzi-la aí com a carne. E a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, versos 16 e seguintes, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que porventura não façais qual seja o vosso querer. Existe uma luta intensa entre o espírito e a carne. Muitas vezes nós queremos ser carnais, mas Deus quer que nós sejamos espirituais. E quando nós nos tornamos pessoas carnais, nós semeamos toda sorte de miséria, morte, ruína e destruição. E quando somos espirituais, comunicamos vida, paz, alegria, perdão. E isso tudo se reflete no corpo. Porque o corpo de alguém que é saudável emocionalmente, é saudável espiritualmente, ainda que desenvolva alguma patologia, esta patologia ela é curada com muito maior facilidade. Nós temos enfrentado em nossa casa uma doença muito séria, que é o câncer. E todos os médicos são unânimes em reconhecer que aqueles que têm uma alma equilibrada encontram a cura com muito maior facilidade. Por quê? O corpo cura o corpo. Então nós vemos aqui uma promessa de Deus de que Ele vai manter, Ele vai santificar tudo. E o nosso espírito, alma e corpo vão ser conservados íntegros. A palavra íntegro significa completos e irrepreensíveis, que significa em nada reprovados, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas
Quem opera isso em nós é o Espírito Santo. E nós líamos aqui na semana passada, Isaías 61, quando Jesus entra numa sinagoga lá em Nazaré e abre o rolo de Isaías e começa a ler esse texto que diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para curar, libertar e consolar aqueles que necessitam de cura, libertação e consolo. Então nós percebemos que esse Espírito que vem sobre Jesus, que é o mesmo que Ele derrama sobre a igreja, quando Ele é levantado ou elevado aos céus, depois de ter sido crucificado e ressuscitado e ter passado entre os seus discípulos 50 dias, Ele é levado aos céus e derrama deste Espírito no Pentecostes sobre a vida da igreja. E Ele derrama com um propósito, de que a sua igreja agora, que é o corpo de Cristo nesta terra, possa curar, libertar e consolar uns aos outros. Imagina você que Jesus dá a mim e a você este ministério da cura, da libertação e do consolo. Você pode tomar posse disso? Se nós somos cristãos e somos cristãos saudáveis, nós temos esta incumbência, nós temos não só esta responsabilidade, mas esta capacidade de curar, libertar e consolar uns aos outros. Imagina você que chega alguém possesso por demônios, a igreja tem autoridade para libertar. Se tem alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo. Se alguém entre vós precisa de consolo, nós temos o Espírito Consolador habitando em nós. Ontem eu tive uma experiência muito agradável à tarde, no ofício fúnebre que nós participamos, porque eu vi o Espírito Santo operando no coração daquelas pessoas, e foi um tempo muito especial ali. E as pessoas que estavam chorando não de tristeza, mas de emoção, de alegria por aquilo que ouviam da parte de Deus. Porque esse Espírito já está sobre nós. E agora existe uma forma de viver para estes que receberam este Espírito. Existe uma marca na vida de um cristão saudável. E esta mesma epístola aos Tessalonicenses, no versículo de número 12, que eu quero ler com vocês agora, capítulo de número 5, verso 12, trata destas marcas. 1 Tessalonicenses 5, 12. Olha o que você encontra aí. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. A primeira marca de um cristão: respeita as autoridades que foram instituídas dentro do corpo de Cristo. E qual é a importância disso? O pastor está advogando em causa própria. Olha o que ele fala, olha que coisa linda. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os convidando para almoçar na sua casa, aquele frango com macarrão e maionese. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não é, na minha também não. Aliás, eu trago no meu coração uma amargura, vou confessar aqui aos irmãos. Depois que eu tive 4 filhas, e agora tem os genros ainda, os convites diminuíram muito. Que hora que o camarada vê o ônibus parando na frente da casa, ele acha que é engano, né? Mas não é não, é a família mesmo. Aquele monte de gente que desce. Um dia um irmão caiu na besteira de convidar a gente para almoçar,
E tinha ainda um outro genro de São Paulo que estava aí. Imagina, né? Agora que começou a entrar gente na casa, não parava mais. Coisa não é fácil não, viu? Mas eu estou brincando aqui com vocês. Mas por que é tão importante que nós tenhamos com apreço e consideração? E isso é uma marca de um cristão saudável. Porque a Bíblia diz assim: crede em Deus e estareis seguros, e crede nos profetas e prosperareis. Quando nós não cremos, quando nós desprezamos aqueles a quem Deus levanta como profeta sobre nós, sabe o que acontece? A nossa prosperidade é roubada. E eu vejo muitas pessoas nesses dias que têm como marca pessoal a irreverência. E irreverência no mundo é sinônimo de qualidade, de virtude. Ah, fulano é muito legal, ele é muito irreverente. Mas a palavra irreverência significa sem reverência, ou sem respeito. E vocês podem perceber que aquilo que o mundo preconiza como sendo positivo, legal, bacana, popular, é a chave da derrocada e da ruína. Vocês podem pegar a história destas pessoas cuja marca foi a irreverência e vai ver o final deles como é. Normalmente acabam destruídos, sozinhos, arruinados, acabados, porque Deus deu um princípio pelo qual devemos ser dirigidos, guiados, para a nossa proteção, para a nossa bênção, para a nossa prosperidade. E a Bíblia diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, para que acateis com apreço. E a palavra apreço é você dar valor aos que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Então todos os líderes em qualquer nível que nós tenhamos, nós devemos considerar, desde o líder da sua célula, o seu supervisor, o seu pastor de área, os pastores ordenados da igreja, porque isso é proteção entre nós, é a marca de um cristão saudável, é a marca de alguém que conhece o que é princípio espiritual, é a marca de quem experimentou a bênção de ter sobre si proteção, cobertura, auxílio e uma palavra de Deus no momento que necessita. E são estes que prosperam. Se eu tenho alguma necessidade, se eu tenho alguma dúvida, eu pego o telefone e ligo para o meu pastor, e normalmente o que ele me diz é absolutamente o que Deus queria me dizer. E Deus faz milagres através de uma palavra, através de uma direção, de um conselho. Porque às vezes nós, quando perdemos de vista isso, passamos a nos aconselhar com pessoas erradas. Vamos nos aconselhar com pessoas mais enfermas do que nós estamos. Vamos nos aconselhar com pessoas ímpias. Eu já ouvi da boca de cristão, meus melhores amigos, meus conselheiros são meus amigos do trabalho, são as pessoas do mundo. E isso ocorre porque falta a visão, a consciência e a clareza de que existe um padrão no reino de Deus. E quando Paulo diz assim: peço com insistência na autoridade do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos, é porque ele sabe que o conteúdo desta carta tem como propósito gerar saúde, 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 saúde no corpo de Cristo. E ele continua dizendo assim, verso de número 13: e que os tenhais com amor e em máxima consideração. Que os tenhais em amor e máxima consideração. Que os tenhais em amor e máxima consideração. Por quê? Porque Deus fala através destes homens e destas mulheres.
E se você não nos tem em amor, em máxima consideração, normalmente você vai rejeitar o mensageiro. E quem rejeita o mensageiro, rejeita a mensagem. Eu tenho absoluta certeza que se você tem uma barreira com aquele que prega, você dificilmente vai receber a mensagem. Quem rejeita o carteiro vai rejeitar a carta. E com isso, nós nos expomos e permanecemos enfermos. O remédio estava chegando pelo correio, o remédio estava chegando pelo mensageiro, o remédio estava chegando na sua porta, o remédio estava chegando na sua casa, mas quando você rejeitou o mensageiro, quando você rejeitou o entregador, quando você rejeitou o carteiro, você rejeitou o remédio que ia trazer a cura. E ele continua dizendo o seguinte: vivei em paz um com os outros. Outra marca de quem tem saúde. Outra marca de um cristão saudável. Vive em paz com os outros. Por quê? Porque costumou levar desaforo para casa, pastor. Não, gente. É porque o Espírito da paz habita num cristão saudável. E quando nós temos o Espírito da paz, sabe o que acontece? Já tentou molhar pato? Já tentou ou não? Vou comprar um pato, vou dar de presente para você. Você pega um balde d'água, joga nele, ele dá uma balançadinha assim na pena e está sequinho de novo. Assim é o cristão saudável, é que nem pato. Tenta molhar um pato para você ver. É 2 balançadinhas, está seco. Por quê? O pato, diferentemente da galinha, eles são muito parecidos fisicamente, não é verdade? Em determinado momento da vida deles, tem até dificuldade em se discernir o que é um e o que é o outro, quando eles são pequenos especialmente. Tem até uma fábula, né? Que é o patinho feio, que ele foi criado lá, junto com os cisnes, depois ele não era pato, não era cisne, mais ou menos assim. Faz tempo que eu li essa história, eu tinha poucos anos de vida. Mas o que acontece? Acontece que quando é pequeno é tudo igual, mas vai crescendo, vão desenvolvendo características que os diferenciam, e assim é na vida cristã. Quando a gente é novo, convertido, é pequeno ainda, arruma confusão com todo mundo, mas conforme vai crescendo na fé, vai ganhando características, e uma das características que esse pato agora tem, é que o próprio organismo dele, ele produz uma substância que impermeabiliza a sua plumagem. E por isso, um pato consegue nadar numa lagoa e uma galinha não. Se jogar uma galinha dentro d'água, ela vai morrer afogada. E o pato não. O pato vai conseguir nadar. Então o cristão saudável, ele já começa a produzir essa substância. E essa substância, ela é produzida pela presença do Espírito Santo nele, que o ensina que não deve reagir na carne, e porque reage em espírito, consegue viver em paz. Isso é uma marca de um cristão saudável, porque não cola. Falaram mal de mim. A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando vos caluniarem injustamente, falarem mal de vocês, mentindo contra vós. Então, se alguém está falando mal de você injustamente, vai lá na casa de fogos de artifício, compra uma bombinha daquela pequena para você não se queimar, mas solta ela para comemorar, porque a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Então deixa, é Deus e o tempo. Deus e o tempo vão fazer a obra.
Então, um cristão saudável, ele vive em paz uns com os outros. Verso de número 14: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. O que é isso, pastor? Se você tem liberdade com o camarada e ele está fazendo coisa errada, chega nele e fala: amigão do céu, não faz isso não, perigoso, não vai por esse caminho. Deus tem o melhor para você, não volta para trás não, vai para frente, não volta para os pecados de outrora, anda em santidade e justiça, porque aí você vai ver vai ver o Senhor nos seus caminhos. Então nós temos que não só cuidar da nossa vida, mas se estamos vendo alguém em pecado, nós temos autoridade para admoestar este que está em pecado. Com todo amor e carinho, logicamente, né? E é bom sempre falar com a pessoa e não para os outros, para que nós não nos tornemos maledicentes. Se eu vejo um irmão em pecado, agora eu venho na reunião de oração, gente, eu queria pedir oração pelo fulano, que eu vi ele com 3 loiras abraçado ali, ó, meia-noite, na porta de um bar. Precisamos orar por esse irmão. Se chama fofoca gospel. Aquela que vem assim com aquela roupa de santidade, espiritualidade, mas na verdade o outro está doido para falar mal do irmão. Então ele diz assim: rogo-vos para que vos exorteis ou admoesteis os insubmissos, para que consoleis os desanimados. Às vezes o cara está desanimado, fala: isso aí é pecado, viu? É pecado que você está desse jeito. Isso não é consolo, isso aí é acabar com a vida do cidadão. Nós não temos que julgar ninguém, saber se é pecado ou não é pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se alguém está passando por luta, é para consolar. Você está assim, alguma macumba que fizeram para você. Quem manda fazer coisa errada? Que eu já ouvi desse tipo de coisa, vocês não calculam, dá para escrever um livro. Crente doente consolando os outros. Falei para você não fazer, fez, agora paga o pato. Agora vai sofrer até aprender. Isso não é consolo, isso aí é amaldiçoar o irmão. A Bíblia diz que é para nós consolarmos. E o que é consolar? Consolar é chorar com os que choram. Falar: essa luta vai passar, vamos orar, estamos juntos. Às vezes é repartir o que tem. A coisa mais linda que eu já vi na igreja é gente que tem, às vezes, pouca coisa, repartindo pouco que tem, para não deixar o outro passando necessidade. Isso é a maior demonstração daquele que entendeu qual é o seu papel. Isso é uma marca de um cristão saudável. Eu não vou dividir com ele não, daí vai ficar 2 na miséria, ele e eu. Melhor um só então, antes ele do que eu. E não é isso que a palavra diz. Quando Jesus tinha uma multidão para alimentar e não tinha nada a não ser alguns poucos pães e peixes, a Bíblia diz que à medida que ele começa a distribuir, vai se multiplicando diante dos olhos deles. E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Não importa se temos pouco ou se temos muito, o que temos tem que estar à disposição do reino, das pessoas que Deus envia, muitas vezes a bater na nossa porta. Camarada chega na sua casa na hora do almoço, morrendo de fome, e fala: irmão, em casa não tem o que comer, você com a mesa posta lá, aquele banquete. Você sai por um instante da sua sala de refeição e vai com ele: deixa eu orar com você, irmão. Ora com ele e fala: Deus te abençoe, passa aqui amanhã. Em vez de convidar para compartilhar a refeição. E essa refeição, não estou falando só de comida física, às vezes é de parar para ouvir, é de repartir uma palavra, é de ter algo para dar. E muitas vezes Deus permite que situações venham em nossas vidas para que nós aprendamos a importância de repartir. Ainda quando
somos nós que precisamos receber. E ele continua falando aqui. Ele diz assim: consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. 4 coisas, desculpem. Que nós admoestemos os insubmissos, consolemos os desanimados, amparemos os fracos e sejamos longânimos para com todos. O que é longânimo, pastor? Paciência em extremo. Não aguento mais o fulano. Já cansei de cicrano. Pensou se Deus falasse isso de você e de mim? Nós estávamos roubados. Verso 15: evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal. Se alguém faz o mal para você ou para mim, e eu retribuo com o mal, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando um ciclo do mal. E a única forma de colocar um fim no mal é retribuindo o mal com o bem. Aí acabou, parou em mim. Você lembra daquelas brincadeiras de criança? Que um corria atrás do outro e pegava no bom sentido, viu? Porque hoje tem que pegar, que era pega-pega, mas era pega-pega gospel. Porque hoje entre a moçada e o pegar tem um outro sentido, e é bom a gente esclarecer as coisas, né? Então parou acabou, não vai para frente. E quando nós retribuímos o mal com o mal, nós simplesmente alimentamos um ciclo vicioso que vai se prolongar e vai contaminar a outras pessoas. Mas quando nós paramos, como diz aí a linguagem do futebol, quando eu mato a bola no peito e ponho ela no chão, parou aqui. Não vai passar daqui, não vai voltar o mal parou aqui. E é importante eu e você, como cristãos saudáveis que queremos ser, sabermos que o mal não vai ser restituído ou retribuído com o mal, mas vai ser com o bem. Amém? Pensou você e eu colocando isso em prática todo o tempo? Dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja. Falaram mal de você, então eu vou orar por essa pessoa e eu vou abençoá-la, porque está escrito: ora pelos teus inimigos e abençoa aqueles que te perseguem. Porque é assim que Jesus fez. E cristão significa ser parecido com Jesus, e um cristão saudável é mais parecido com Jesus ainda. E o que Paulo está dizendo aqui, e ele diz: eu rogo para que vocês leiam esta carta para todos os irmãos. Quando nós estamos fazendo isso nesta manhã, é para que todos os irmãos saibam que existe um padrão. E é este padrão que eleva nosso estilo de vida e que faz-nos como sal da terra e como luz do mundo. E finalizando, ele diz assim: pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Alegrai-vos sempre. Ontem eu fui fazer o ofício fúnebre de um camarada muito querido. E esse camarada tinha 2 marcas na vida dele. Ele morreu aos 83 anos de idade. E eu nunca vi esse camarada reclamar da vida. Passou por situações difíceis, por lutas. E a grande marca dele, ele tinha um olho azul muito vivo, muito bonito. É que aquele olho azul dele estava sempre brilhando de alegria. Parece que tinha algo dentro dele que não se aguentava de alegria. Meu amigo Custódio, ele estava sempre alegre. E nunca vi aquele homem reclamar da vida. 2 marcas que eu quero para mim. E foi exatamente isso que eu exaltava ontem, à medida que ia me lembrando da vida dele. E eu gostaria de dizer que isso é uma das grandes marcas de um cristão saudável.
não reclama da vida e está sempre alegre. Ele diz assim: pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos e alegrai-vos sempre. Outra marca do cristão, gente, olha o verso 17 aí: orai sem cessar. Todos os dias você vai ter o seu tempo de oração, porque sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Sem oração o nosso espírito se apaga, sem oração nós perdemos a comunhão com Deus, sem oração o fluxo de bênção se interrompe sobre nós, sem oração as coisas não acontecem, sem oração Deus fica impossibilitado de agir na nossa vida. O cristão saudável ora. E olha o verso 18 agora. O que está escrito aí? Em tudo dai graças. Já pensou você agradecer por tudo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deixa eu fazer um teste aqui com você, olha aqui para mim. Todos nós que estamos aqui temos muitos motivos para dar graças a Deus. Todos nós. Só o fato de você estar aqui já é uma bênção. Arzinho condicionado, uma cadeirinha boa, acompanhado de irmãos, ouvindo uma palavra. Está acabando já, você pode ficar mais feliz ainda. Mas nós muitas vezes valorizamos o que nós não temos e não valorizamos aquilo que nós temos. Agora imagine você a seguinte situação. Imagina que você amanhã só vai possuir ou ter aquilo pelo que você agradeceu hoje. Tem gente que vai acordar pelado amanhã e não vai ter nenhum embaixo da ponte. Imagina se você amanhã acordasse possuindo apenas aquilo pelo que você agradeceu hoje. Ai, pastor. E quando o Senhor diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, esta é a grande marca de um cristão saudável. É capaz de dar graças por tudo, porque em tudo tem um propósito para a nossa vida. Se está chovendo, é porque Deus envia a chuva para que haja provisão, mantimento, para que haja água. Você experimentou ficar sem água na sua casa? Você abrir a torneira assim, não sai nada? A coisa mais frustrante que pode haver, né? Precisa lavar roupa, precisa beber água, fazer comida, não tem água. Os nossos irmãos lá do Nordeste, que às vezes desde criancinha andam quilômetros com uma lata d'água na cabeça, água suja. E a gente não dá confiança para um negócio desse. É tão normal abrir a torneira e sair água. É tão normal você apertar o interruptor e ter luz. É tão normal ter comida em cima da mesa na hora do almoço. É tão normal ter uma roupa para vestir, mas é tão normal ter um calçado para calçar, que a gente é capaz de reclamar. Mas um cristão saudável é capaz de dar graças por tudo. É capaz de agradecer o pão de cada dia. É capaz de orar pela provisão, e é capaz de orar até quando as coisas não estão indo muito bem, e reconhecer que Deus de alguma forma está aperfeiçoando a obra dele em nossa vida. É esse estilo de cristianismo que faz da gente diferente. Não é o quanto ganhamos, quanto possuímos, quanto conquistamos, mas é quanto somos parecidos com a descrição de cristianismo que Paulo relata através desta carta aos Tessalonicenses. Por isso ele diz que esta carta seja lida a todos os irmãos. E finalizando, ele diz assim:
não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. O que é profecia, pastor? É aquilo que põe a mão na cabeça assim, fala: você vai casar com fulano, você vai casar com a cicrana, você vai ser rico, você vai ser pobre, você, não sei não, hein? A profecia é a palavra, gente, é o que você está ouvindo aqui desde a hora que começou esse culto. Não despreze o que você está recebendo. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda a forma de mal. Porque muitas vezes é gostoso fazer o mal. É gostoso falar mal da vida dos outros. É gostoso ouvir falar mal da vida dos outros. É gostoso. Mas abstende-vos de todas as formas de mal. E desta forma, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso corpo, alma e espírito serão conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus. É quando nós vivemos assim que o nosso corpo, alma e espírito são mantidos íntegros para a volta de Cristo Jesus. Eu quero encerrar aqui orando junto com vocês. Talvez muitas dessas coisas que nós ouvimos aqui nesta manhã ainda não façam parte da nossa vida. Talvez ainda a gente tenha essa mania de murmurar. Talvez ainda nos alegremos com a injustiça, ainda gostemos muito de ver o circo pegando fogo. Gostemos muito de ouvir falar mal ou de falar mal de alguém. Talvez não tenhamos nenhum apreço ou consideração por aqueles que nos presidem, que nos dirigem. Talvez rejeitemos as palavras quando elas não vêm de acordo com a nossa vontade. Mas o que ocorre é que o Espírito Santo que está trabalhando neste lugar quer fazer algo novo em sua vida, porque você é amado, é amada do coração do Pai. Jesus morreu na cruz para salvar você e para fazer da sua vida algo muito especial nas mãos dele e do Espírito Santo. E tem mais. Ele nos deu o ministério da reconciliação, colocando em nós o seu Espírito Santo, nos habilitando e nos capacitando para curar, libertar e consolar as pessoas. E talvez a nossa vida não tenha muita relevância, porque essas realidades ainda não fazem parte dela. Mas nesta manhã, quando Deus envia esta palavra para o seu e para o meu coração, é porque Ele quer gerar em nós vida, e quer fazer de nós um manancial de vida. Por isso eu quero orar por você agora, e por mim também, porque nenhum de nós está livre de sair deste caminho. Por isso, se você deseja isso hoje, eu gostaria de orar pela sua vida, pedindo apenas que você ficasse em pé onde você está. E eu vou clamar para que esse Espírito Santo, que é o autor de todas estas coisas, venha trabalhar de um modo especial em cada um de nós, em nome de Jesus. Dá uma apertadinha na mão dessa pessoa que está do seu lado assim, sem quebrar o dedo, só para ela sentir. Essa pessoa que está aí do seu lado é amada do coração de Deus, e não importa as limitações ou falhas que cada um de nós possa ter, Deus está trabalhando em nossa vida, mas Ele usa cada um de nós para abençoar o outro. E eu quero que você agora comece a declarar palavras de bênção sobre a vida desta pessoa. Pensa em coisas que você gostaria de receber nesta manhã, e começa a declarar sobre ela. Senhor, traz para ela a provisão, a bênção, a alegria, a paz, saúde, ânimo. Restaura sua casa, sua família. Abençoa seus filhos, seus negócios. Prospera o caminho dela, Senhor. Sobre mim, eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus, tem para ti um manancial. Aleluia, Senhor. Seja esta vida um manancial de bênçãos. Seja esta igreja um manancial de bênçãos, meu Pai.
Oh, louvado seja o teu nome. Sei que Deus tem pra ti um manancial, aleluia, Senhor, cujas águas nunca secarão. Vamos aplaudir a esse Jesus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pela tua profecia. Louvado seja o teu nome. Amém.